Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos fazer o nosso culto do Evangelho no Lar, né? Nesse domingo abençoado aí, né? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, né, de podermos estar em casa, em família, próximo daqueles que amamos, né? E vamos chegar aí, né, a nossa meia horazinha para a gente poder fazer prece, para a gente poder trabalhar pelas boas vibrações do nosso lar e para a gente pedir, né, por aqueles que nós amamos, ao mesmo tempo que recebemos aí da espiritualidade amiga os recursos, né, de que necessitamos aí para a nossa semana, né? O culto do Evangelho no Lar é aquela luz que se acende nas nossas casas, onde nós abrimos espaço para que a espiritualidade amiga não só nos visite, né, como também nos ajude, né, com uma limpeza espiritual do nosso ambiente, né? A gente fala que o culto do Evangelho no Lar é um momento de limpeza vibratória do nosso lar, da nossa casa, né? Tirando aqueles miasmas que são energias, né, do dia a dia, né? Aquelas brigas, discussões, né, ressentimentos, amarguras que muitas vezes a gente traz, né, no nosso dia a dia. E pelo menos uma vez por semana é dia de faxina, né? E não só da faxina física, como da faxina espiritual também, né? No qual a gente busca aí estar sintonizado com os nossos irmãos de mais alto, né? Agradecendo aí a oportunidade, né, e o momento que nos une. Então a gente vai começar o nosso culto, né? Quem quiser ir pegar ou deixar aí ao lado uma garrafinha com água para fluidificar, né? Para a espiritualidade colocar aí as vibrações, os remédios, né? Quando eu comecei na doutrina espírita, né, tinha uma senhora que me falava assim: deixa a garrafinha com água aí para eles pôrem um remedinho de Jesus, menino. Aí eu ficava pensando assim: mas Jesus não está doente, né? Mas era a vibração, né? Era a energia do culto, né, da casa espírita, e para a gente tomar aquela água fluidificada, né? Então você pode deixar aí uma garrafinha, um copo, né? Se tiver mais de uma pessoa, pode deixar mais de um copo, né? Ou então as pessoas muitas vezes guardam na geladeira, colocam no filtro a água fluidificada, né? Pode ter certeza que vai funcionar aí, né, para os tratamentos espirituais que são feitos constantemente, né? A gente vai fazer a prece inicial, né? E como sempre a gente lembra, né, os companheiros, nosso culto é dividido em 3 partes, né, 3 etapas, né? Primeiro a parte das crianças, que a gente passa normalmente um videozinho aqui da Meimei, né? Depois a leitura do Evangelho e de um livro subsidiário, e no final a gente faz a irradiação por aqueles nomes, né, por aquelas pessoas que precisam, né? E aí a gente pede no final para o pessoal colocar o nome, porque a gente lê o nome de todo mundo, né? Pelo menos tenta, né? Se a gente não atropelar aqui com a internet aqui, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Anteontem, no dia do tratamento, né, teve umas quedas aí no Instagram. Então, se cair o Instagram, coisa do tipo, a gente abre de novo, tá, gente? Não precisa se preocupar, não. A gente entra assim que conseguir, nós voltamos, tá? Porque tá dando umas instabilidades aí. Mas vamos lá. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedimos neste momento que o amor nos envolva, que a paz nos tranquilize. Envia, Senhor, os médiuns, envia, Senhor, os espíritos iluminados, medianeiros do bem, trabalhadores da Tua seara, para que possamos receber os benefícios da oração e da prece. Abençoa, Senhor, cada um de nós e nos dê o necessário de cada dia. Envolve-nos com paz, com amor, com entendimento. Abençoa o nosso lar, aqueles que amamos. Abençoa, Senhor, todos que nos escutam através da distância, mas unidos no mesmo intuito e na mesma vibração. Fica conosco, Divino Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? A gente vai começar, né, com um videozinho intitulado Fé e Perseverança, tá? Ele está no livro Pai Nosso, né, que é um livro psicografado pelo Chico, né, da Meimei, e que fala pra gente, né, as crianças, né? A mensagem do livro é voltada para as crianças, mas serve, né, para todos nós, né? Então vamos prestar atenção, né, na mensagem que o texto, né, que o videozinho traz aí. Fé e perseverança. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor
a fim de lhe fazer rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Adiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os três ajoelharam em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe servisse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu, ansioso. Mas, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riam-se dele, supondo ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e, com a fortuna, construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram a porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. O que é que a gente tem pedido pela espiritualidade, né? Eu acho que o vídeo aqui traz pra gente um toque, né, sobre o que nós temos desejado, né, o que a gente tem pedido. Né? Muitas vezes nós recebemos aquilo que a gente quer, né? E às vezes aquilo que nós queremos nem sempre é aquilo de melhor. Marcelo, você tá no outro. Ah, desculpa. Né? Então tô falando aqui que muitas vezes a gente tem que ver o que a gente tem pedido à espiritualidade, né? A Jesus. Né? Muitas vezes a gente recebe o que a gente pede, né? E nem sempre o que a gente pede, né, é o melhor pra gente. Né? Então o companheiro que esperou, né, o presente de Jesus que fosse mais adequado, ele teve o melhor resultado. Né? Ele confiou nas forças divinas, ele confiou aí na espiritualidade amiga. Né? Essa mensagem aí é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha que a espiritualidade não faz o que a gente quer. Né? Na verdade, eles podem até fazer, né? Mas, né, muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Né? Eu acho que fica aí desse primeiro texto aí. Né? Tem uma gatinha aqui no meu colo, aqui, mordendo minha mão. Então vamos lá, né, gente? Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir aqui de maneira aleatória, né, como a gente gosta de fazer sempre. Vamos ver o que sai hoje. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Bom, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos homens,
E se não tivesse a caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Isso aqui está na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 13, no versículo de 1 a 7, depois o versículo 13. Tá? Então tem aqui um comentário do Kardec. São Paulo de tal forma compreendeu esta verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tiver a caridade, eu nada seria. E entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque independe de tudo, de toda a crença popular. E faz mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, hoje os amigos espirituais trouxeram para lembrar, nos lembrar da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde o Paulo ele fala sobre os dons espirituais, e ele vai falar também sobre a importância da caridade, lembrando que em algumas traduções ele fala, alguns traduzem pelo amor, outros traduzem pela caridade. Na verdade, o Paulo ele usa um termo grego, que é o ágape, que é a espécie de amor que queima, o amor que consome, é aquele amor no sentido da doação plena. Os gregos eles tinham três definições de amor, que era o ágape, o fitos, que era a amizade, e o eros, que era o amor erotizado, o amor de um homem para uma mulher, o desejo, no sentido assim da paixão. E o ágape era o amor no nível mais sublime, era o amor no nível da doação, o amor materno, o amor de Deus pelo homem, dentro dos conceitos lá deles. Então, quando o Paulo fala dessa caridade, dessa doação, ele fala que todos os outros valores, se não forem direcionados por essa paixão que queima, por esse sentimento que arde, que a gente pode entender também pela empatia, pela nossa capacidade de aceitar e de entender os outros, nada vale. E principalmente hoje, que é uma coisa que os amigos espirituais falam muito, muito, muito com a gente, que eles pedem sempre para a gente estar reforçando. Nós vivemos esse momento onde o egoísmo está muito forte no planeta. Nós estamos muito egoístas, nós estamos muito pouco empáticos, nós estamos muito materialistas em vários aspectos, inclusive do ponto de vista espiritual. Muitas vezes a gente usa o espiritual para angariar o material, como se fosse o contrário, como se a matéria não fosse um instrumento para o espírito, e sim o espírito fosse um meio para a matéria. E o amor, o doar-se, e o próximo passo, que é o compartilhar, que é o mais difícil. Às vezes doar é fácil, compartilhar já é apertado, já é difícil, porque compartilhar envolve convivência, envolve proximidade, envolve contato. Então ele fala pra gente sobre isso aí, nessa mensagem que tem mais de 2000 anos, mais de 2000.
e que os amigos espirituais trazem para o Kardec aí para nós refletirmos, né? No primeiro momento sobre o que a gente pede e agora sobre o verdadeiro valor, né? Que é aquilo que compartilhamos, né? Pedir para dividir, né? Vamos escutar agora a próxima leitura, né? Pedir lá para o Vinícius, né? Para Yasmin, se eles puderem ler para a gente, normalmente eles sempre, né, leem, e a gente passar, né, esses minutinhos de culto refletindo sobre isso, né, sobre essas mensagens aí da espiritualidade amiga. Vocês podem ler para a gente, meninos? Por favor. Boa tarde. A gente então mais uma vez, né, lendo Fonte Viva, aí abrindo de forma aleatória no capítulo 103, esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Os Hebreus. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente entendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. Impaciência não traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretende materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Ao suprimir teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos seus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito, não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembre-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Eu acho que essa mensagem ela bate muito com da primeira parte, né, das crianças, de que é muito disso, né? Todo o propósito de paciência, de esperar, de alcançar, de atingir um objetivo, é sempre aliado com ação, né? E quando a gente interpreta essa ação sendo a caridade, né? Porque a caridade é algo que se move, né? É uma fé aplicada, né? A gente vê que isso tudo traduz na mesma mensagem, né? Que a gente tem sim que ter um objetivo, a gente tem sim que, se a gente quer ser, né, apóstolo de Jesus, se a gente quer se elencar como trabalhadores de Jesus, a gente tem que ter essa meta, mas com fé manter esse trabalho de Cristo, né? É muito daquilo de que fala, de que se a gente se diz que a gente acredita em Jesus, a gente está fazendo aquilo que Jesus disse para a gente fazer. Eu sempre vejo essas mensagens e para mim me pega muito sobre isso, né? Sobre a ideia da ação, sobre a ideia não só de não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu sei que vai dar tudo certo, mas o que eu estou fazendo para dar esse processo? A gente conversa muito aqui em casa a respeito sobre o processo de transição, né, de regeneração. Pô, se a gente está no processo de regeneração, quer dizer que a gente que está encarnado tem essa oportunidade de agir para acontecer essa mudança. A mudança não tem parte da gente. É fácil? É interessante que todo o texto aí gira sobre, né, primeiro aceitar, né, o que a espiritualidade nos envia, os presentes da vida,
né, aceitar aí as determinações superiores, não no sentido de uma fé cega, né, mas sim de a gente ter, né, uma resignação, né, e compreender que o que está sendo feito por nós pelo mais alto é o melhor, né, não que a gente não possa pedir, né. A segunda parte a gente vê, né, a Epístola aos Coríntios, lá o Paulo falando da caridade, da nossa ação positiva em relação ao próximo, né. No final, né, a gente vê lá a Epístola aos Hebreus, que é a carta mais íntima do Paulo, né, a carta que ele não escreve com a ajuda de outros, né, não sei se vocês sabem, né, mas na verdade a maioria das cartas do Paulo foram ditadas, né, e os companheiros escreviam junto, né, então o Lucas, o Silas, os outros companheiros que estavam com ele, né, o Timóteo, o Tito, muitas vezes participavam lá da redação das cartas. A Epístola aos Hebreus, né, ela é totalmente dele porque ele queria falar para o povo de Israel de uma maneira mais íntima, né? Então ele até escreve com a própria mão, coisa que não era muito comum na época, né? Normalmente as pessoas ditavam, né, como a gente está falando. E é interessante que a Epístola aos Hebreus, né, dentro aí do pessoal que estuda, né, as cartas, os textos, existe um consenso entre os críticos que ela não foi escrita pelo Paulo, que foi, né, e foi a única que foi mesmo escrita diretamente por ele, assim, que ele participou sozinho. Ali tem né, o resumo do pensamento dele está na Epístola aos Hebreus, né, mas é tão diferente das outras que o pessoal que analisa, né, acha que aquilo ali não é dele, né, mas a gente vai ver lá a informação espiritual no livro Paulo Estevam e outras fontes, né, que realmente ali é dele mesmo, né? E ele fala ali dessa questão da gente trabalhar nossa fé, né? Saber esperar, saber confiar no mais alto, né? Quando ele fala da promessa, ele está falando numa linguagem muito própria do povo de Israel, né? Porque a promessa é o conjunto de tudo aquilo que o povo de Israel constrói na sua história, né? Porque tudo que eles fazem é baseado na promessa de Abraão, depois na promessa de Moisés, né? Aquela coisa toda, na expectativa da chegada do Messias, né? Por mais que tenha tido lá uns entreveros no caminho, né? Mas ele fala muito carinhosamente. E isso também serve pra gente hoje, né? Os espíritos falam pra gente que a maioria dos espíritas que estão encarnados no Brasil hoje eram judeus na época de Jesus, estavam lá tudo encarnado lá, né? Então serve para nós também, né, gente? Que a gente possa guardar aí, né, esse ensinamento de espiritualidade, né, um recado para eles, para a gente trabalhar a nossa caridade, né, para a gente trabalhar a nossa capacidade de compreender, de empatizar, de sair do nosso mundinho, né, da gente fugir, né, da realização pessoal, e tanto, não que não deva ter, mas, né, que a gente não foque a nossa vida só em realizações pessoais, e sim em realizações de espiritualidade, né, de construções que a gente vai levar com a gente para o mundo maior, né? Então vamos interrompendo aqui essa parte do estudo, né, chegando, né, ao termo do nosso culto, pedindo aos amigos aí que tiverem os nomes para serem colocados, né, a gente vai fazer a irradiação, né, pelos que estão necessitados, pelos que estão precisando. Então quem quiser aí colocar para a gente os nomes, nós vamos com muito carinho ler, né, todos os nomes durante a nossa irradiação, tá? Então você pode colocar aí nos comentários do Instagram ou aqui no bate-papo aqui do Meet, tá? E a gente vai lendo, né, à medida que a gente vai lendo, vou pedir a todos para que a gente possa pensar, né, nessas pessoas, nesses nomes. Vamos lembrar, né, que assim como o nome daquela pessoa que a gente ama é muito especial para a gente, né, o nome dos outros, né, são corações, são afetos, são seres que estão ali e que, né, são muito, muito queridos, né? Assim como a gente ama um filho, um irmão, um pai, um companheiro, uma companheira, né, um amigo desencarnado, até mesmo um animalzinho, né? Os amores de todos são muito importantes, né? Então vamos aprender a amar junto, né? Vamos aprender a amar juntos, né, para multiplicar o nosso amor. Senhor Jesus, amigos espirituais, pedimos neste momento por aqueles que não podem pedir. Pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, se desesperam, por aqueles que amamos, por aqueles que precisam de paz. Estende tuas mãos, Senhor, em torno dos corações e dos nomes aqui colocados, em torno daqueles que pedem por eles,
e em torno da espiritualidade amiga que sabemos que irá visitar um a um, levando os recursos do bem, do amor e da paz. A prece constante é como gota de água que pouco a pouco vai penetrando na intimidade do coração. Mesmo endurecidos como somos, recebemos de Jesus as oportunidades da vida e por isso pedimos por aqueles que amamos e por aqueles que estamos aprendendo a amar. Fica conosco e escuta a nossa súplica. Então vamos lá, né, pessoal? Tem alguém aqui que está com o som aberto? Deixa eu só fechar aqui para evitar. Só um minutinho, tá, gente? Vou fechar os sons aqui que estão abertos. Vamos lá? Começar aqui do Jitsi. Ana Lúcia Batista dos Santos, Alisson Rodrigues Fortes, Raquel Aguiar e família. Marcos Henrique Guimarães Costa e toda a família. Rafael Júlio Duarte, desencarnado. Nayara Beatriz Gil Bento Souza, Edna Júlia Duarte e a sua gatinha Miau. Né? As gatinhas também merecem vibrações de amor. Miller Samuel Bento de Oliveira, família Bento. Maurício Eduardo de Carvalho, né? Que ele vença os vícios, que todos nós vençamos os nossos inúmeros vícios, né? Precisamos. Célia Maria Avelar de Carvalho. Agora vamos aqui para o Instagram. Deixa eu só rolar tudo aqui que são. Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Ireno Pinto, Cleusa Luiza Pinto e Edson Pinto. Lucimar Pereira de Jesus Alves, desencarnada. Joana Valentina Oliveira Ferreira, Maria Engrácia Jardim Amorim, Raline Natali Marques de Oliveira Ferreira, Maria Ana Buzo, Ângelo Bizarri, Carlos Alberto da Costa Amorim, desencarnado, Fernanda Miguel, Ana Matos e Gabriela Matos, Sônia Maria da Silva Rodrigues, também desencarnada, só um minuto, Ana Clara Ribeiro Coelho, Viviane Aparecida Ribeiro Coelho, Clídio de Freitas, Silva e Ítalo de Souza, Cleide Pinto, Maria Eduarda, eu pulei, tá, gente? P. Martins e Eduardo Silva, Andresa de Moura Pereira, Elton Carlos Faria, desencarnado, Messias Bezerra de Souza, Maria José Moraes, Maria Eduarda Pereira Bezerra, Eloá Pereira Bezerra, Renato Moraes Bezerra, Dolores Dias de Freitas, Denilson de Souza Coelho, Bernadette de Freitas Dias. Desculpa se eu estiver lendo algum nome errado, tá, gente? Vou rolar aqui. Vicente Dutra Barbosa, Luna e a Bela, as gatinhas da Larissa que desencarnaram. Oh, meu Deus, Deus abençoe, né? Até os animaizinhos têm um princípio espiritual que segue e que continua, tá? Rafaela Amorim da Costa, desencarnada. Nós pedimos aí por todos os nomes que são colocados, né? Eu vou continuar aqui, eu acho que a gente parou, eu não vi o último nome que eu li, gente, então eu vou ler, né? Do Marcos Henrique Guimarães Costa, Marcelo Dutra, Rafael Júlio da Silva Duarte, Nayara Beatriz Gil Bento Souza, Edna Júlia Ajali, né? Maurício Eduardo de Carvalho, família Bento e Célia Maria Avelar de Carvalho, viu? Às vezes a gente confunde, tá? Meus amigos, né? Vamos pedir ao Cristo Jesus que abençoe e ilumine cada nome, cada coração. Que o amor que temos por cada um destes se multiplique. Que aprendamos a amar, a respeitar, a compreender principalmente aquele que pensa e entende a vida diferente de nós. Dá-nos, Senhor, o entendimento, a paz, a boa vontade, a compreensão e o respeito acima de tudo. Não desejamos, Senhor, ser certos em todas as situações, mas aprender a respeitar, compreender e de alguma forma ajudar. Abençoa, Senhor, a todos nós
e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, né, chegamos ao final do nosso culto, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o estudo hoje, né? Que semana passada travou lá, não deu, né? Nós vamos fazer as perguntas e respostas, como a gente tem, né, sempre feito, às 8 horas, tá? Se você tem alguma pergunta, alguma questão que você queira estudar, né, acerca da doutrina espírita e do evangelho, né? Às 8 horas nós vamos estar lá, né, respondendo, né, e aprendendo juntos, claro, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Então vai ter coisa que a gente não sabe, né? Muitas coisas, aliás, né? Mas a gente vai estar falando dos temas, né, que os nossos amigos aí pedirem, né, durante o estudo, tá? Quem puder participar com a gente vai ser muito bem-vindo às 20 horas aqui, né, pelo Instagram, tá bom? Pelo Instagram do Amigos do Caminho. Que Jesus abençoe a todos nós, né? Os companheiros que estão entrando agora, o Evangelho ficou salvo, vai ficar salvo aqui no Instagram, né, se Deus quiser e permitir. Tenham todos aí uma boa noite, né? Uma boa semana, cheia de amor, de paz e de luz. Muito obrigado, viu, meus amigos? Tchau, gente. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.